Olá, crianças, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês. Meu nome é David Silveira, sou professor de História, professor de Geografia, trabalho aqui na Secretaria Municipal de Educação de Bela Cruz e estarei ao lado de vocês, não somente de vocês, também estarei ao lado dos professores e vocês, dando maior apoio, dando maior força para que possamos juntos desenvolver o nosso PET 5 da melhor forma possível, o nosso PET, o nosso plano de estudo tutorado. Muito importante dizer de início que para que você possa desempenhar as suas atividades, acompanhar a sua aula e aprender o máximo possível, é muito importante que você também tenha uma rotina de estudos em casa, que você também leia o material, que você também estude em casa. No nosso caso da nossa aula, todo o material dessa videoaula, como também todo o material da atividade que vai para a sua casa, que você vai ter acesso, está disponível na unidade 2 do seu livro de História, no capítulo 4, mais especificamente, nas páginas 60 a 72, tá? Então, nós vamos estudar hoje sobre algumas comunidades, que construíram a nossa história, que formaram a nossa história, que formaram a nossa identidade cultural, tá? Então, nessa primeira imagem, essa imagem que eu usei para ilustrar esse slide, já dá para perceber uma roda de capoeira, que certamente vocês conhecem, certamente vocês já viram, certamente vocês gostam de dançar, de lutar capoeira, não é? Então, a nossa pauta, o que vai ser trabalhado na nossa aula, que a gente vai abordar? Vamos estudar um pouco a diversidade do continente africano. Vamos entender a África enquanto continente, como continente. Vamos entender que a África tem uma cultura muito rica, ou seja, tradições, costumes, valores morais, modo de pensar, modo de agir, tá? E vamos entender que essa cultura é muito rica, ela é muito diversa e ela foi incorporada, ela foi trazida e faz parte hoje da nossa cultura também. Vamos conhecer alguns reinos africanos do passado que moldaram, que construíram a história africana, e vamos entender também vamos entender como essas comunidades afro-brasileiras vivem hoje, como os descendentes, dos africanos escravizados, como os descendentes dos africanos escravizados, dos nossos povos originários, que são os indígenas, como eles vivem hoje, tá? Os objetivos, a intenção da nossa aula, identificar a diversidade cultural dos povos do continente africano. Então, vamos perceber, vamos compreender essa diversidade cultural, essa rica cultura africana. Vamos também conhecer aspectos da história da África, algumas coisas sobre a história da África por meio do estudo de algumas sociedades africanas do passado. E vamos também reconhecer aspectos sociais e culturais das sociedades africanas na cultura do Brasil. Vamos entender como a cultura africana que foi trazida, como eu disse antes, de forma escravizada, para trabalhar no nosso país de maneira escravizada, de maneira forçada, como foi essa junção de culturas, que culminou, que gerou a nossa cultura totalmente misturada, miscigenada e rica, sobretudo. Antes eu gostaria de perguntar para vocês, vocês já ouviram falar sobre o continente africano? Provavelmente sim. O que você conhece da cultura africana que foi incorporada à nossa cultura? Então, a nossa cultura, nossos hábitos, costumes, valores, tem muito da cultura africana também, da cultura dos nossos povos originários, que são os indígenas, tá? Dança, na música, na religião, na culinária, no idioma, tá? O samba, a capoeira, a pamonha, o chuchu, a pimenta, o leite de coco. Então, são vários elementos, que foram trazidos pelos africanos e se estabeleceram, então, na nossa cultura até hoje, Várias comidas típicas, Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão,
sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia, a Namíbia, Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá de onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberão. Toda a gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre Oriente e Ocidente. Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, no atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá, e aqui África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta de Oxalá, do Himalê, do deserto de Alá, do Ilê, Banto, Muçulmanagó, Yorubá, entre Oriente e Ocidente. Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, no atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá, e aqui África ficará. Muito importante, né, ao observar o vídeo, refletirmos que os povos africanos foram trazidos para o nosso país de maneira forçada, né, para trabalharem no nosso país de maneira escravizada. E trouxeram uma rica contribuição cultural, no seu modo de ser, no seu modo de se vestir, suas tradições, sua religião, tá? E toda essa cultura, toda essa riqueza foi incorporada à nossa cultura também, tá? E, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a África não é um país, mas sim um continente, formado por mais de 50 países. Por exemplo, é na África onde fica o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, né? O deserto do Saara, ele pega toda a parte do leste ao oeste do continente africano, de um lado ao outro do continente africano, na parte norte do continente. Importante também dizer que durante 300 anos, né, mais de 300 anos, esses povos africanos, né, principalmente entre 1530 e 1888, eles trabalharam de maneira escravizada no nosso país, né? Foi a mão de obra escravizada africana que fez com que o nosso país crescesse, o nosso país desenvolvesse, tá? E o povo africano hoje, né, tem mais de 2.000 línguas e dialetos,
E passou por um processo o continente africano passou também por um processo de colonização muito forte. O que é essa colonização? Muitos países europeus colonizaram, ou seja, se apropriaram, né? Tomaram de conta do continente africano para explorar todas as riquezas que o continente africano tinha, né? Tem. Portugal foi o primeiro país a explorar o continente africano, né? As suas riquezas, tudo que tinha de importante, de bom, de valioso no continente. Depois a Inglaterra, a França, a Itália, a Bélgica. Isso explica, queridos estudantes, por que a cultura, né? E a cultura desses países africanos também foi afetada, também foi miscigenada, foi misturada com a cultura dos povos europeus. Por exemplo, hoje na Nigéria, que é um país africano, lá se fala inglês, né? Muito em razão também, além de outras línguas, né? Além de outros dialetos, mas lá se fala inglês, muito em virtude dessa colonização, dessa exploração que houve da Inglaterra. Em Angola, por exemplo, não só em Angola, como Moçambique e vários outros países, lá se fala português, em razão da colonização, da exploração dos portugueses que lá estiveram, né, e exploravam, né, e tomaram de conta daquele país, fazendo com que o país acabasse incorporando também a cultura dos povos europeus. No nosso país, por exemplo, no Brasil, nós também falamos português, em razão dos portugueses que aqui estiveram, né? Que passaram por um processo, eles desvalorizavam a cultura indígena e africana e implementaram, né? Inseriram a cultura deles aqui, a língua, por exemplo, o idioma. Então podemos observar nessa imagem, né, os continentes. Então podemos ver a Ásia, a Oceania, a Europa, a América do Sul, a América do Norte, né, o continente americano, e a África, né, bem no centro da imagem, o continente africano. Nessa outra imagem podemos ver os países, né, que fazem parte da África, tá? Certamente vocês devem conhecer alguns, na África do Sul, o Egito, né, a Nigéria, que eu falei agora há pouco, né, que tem no idioma inglês a principal predominância, né, devido ao processo de exploração que passou que a Inglaterra promoveu esse país, né? Angola também, e o deserto do Saara, que eu fiz referência no começo. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, atravessa 10 países e divide o continente em duas partes distintas. Então, perceba que o deserto do Saara cruza todo o continente africano, né, do oeste ao leste, né, e fica na parte do norte, né, na África do Norte, que a gente chama do continente africano. Os reinos africanos do passado. O continente africano tem muitas histórias para contar. Diversos reinos se formaram ali desde os tempos mais antigos. É muito importante refletirmos que, antes da chegada dos colonizadores europeus, o continente africano tinha os seus hábitos, né? Tinha as suas tradições, tinha os seus costumes, os seus valores. E eles sofreram muito, né? Foi muito prejudicada a sua cultura com a chegada desses portugueses, dos europeus, né? Portugueses, italianos, alemães, belgas, né? E quando os africanos foram trazidos para o nosso país de maneira forçada, escravizados, eles também perderam muito, né, no sentido das suas tradições e seus costumes. Comunidades afro-brasileiras. As comunidades quilombolas, né, são comunidades localizadas em áreas de difícil acesso, em geral formadas por escravizados indígenas que não aceitavam o regime de escravidão do século, né, entre 1500, né, até o final dos anos de 1800, né, mais especificamente até 1888, com uma lei que foi assinada pela princesa Isabel, que é a Lei Áurea, que colocava fim à escravidão. Então, meus amores, minhas crianças, o que são comunidades quilombolas?
O processo de escravidão no nosso país, do trabalho forçado, do trabalho escravizado, né, do negro africano, ele se iniciou no nosso país mais ou menos em 1530. Né, e ele durou mais de 300 anos. Tá? Essa escravidão, esse processo de trabalho escravizado, ele houve muita resistência. Então, muitos africanos fugiam, muitos entravam em conflito, tá? E alguns africanos, também indígenas, né, que eram escravizados, pessoas também que não tinham, eram desassistidas, eles formaram comunidades em locais de difícil acesso, em locais distantes, fugidos, né? Eles fugiam desses homens que escravizavam eles, né? E no nosso estado do Ceará, nós temos alguns quilombos, que são comunidades, que são essas comunidades, né? Que foram formadas por pessoas que fugiam da escravidão, inclusive negros escravizados, indígenas e outras pessoas. Os municípios, por exemplo, de Cururu, Porteira, Horizonte, Crateús, Aquiraz, Pacaju, Coreaú, Moraú, Iterenópolis, Tamboril, Tauá, Croatá, né? Araripe, Novo Oriente, Quixadá, Baturité, Salitre, Poeiras, Tamboril, Aracati, né? Vocês devem ter algum parente em um desses municípios, devem também, pode ser que alguns de vocês já tenham até morado, já tenham até visitado ou morado no município dele. Então, nosso estado, que foi o Ceará, foi o primeiro estado do país a abolir, né, a acabar com a escravidão. É um registro, né, de uma comunidade quilombola. Então, como entender para a gente? Muito importante, crianças, refletirmos que devemos reconhecer essa história, esses 300 anos de história, né? Toda a produção econômica do nosso país foi construída por meio de mão de obra escravizada africana. É importante respeitarmos a cultura africana, entender a cultura africana como importante, como legítima, como rica, e, sobretudo, valorizar. Principalmente para acabarmos, né, com certos preconceitos e discriminações que nós temos na nossa sociedade atual. Então, hoje, infelizmente, existem pessoas que acreditam que a sua cultura, seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de viver, de se vestir, a sua religiosidade, ela é melhor, ela é superior a outros povos. E isso não é verdade, né? Isso é um grande erro, né? Porque como os africanos passaram 300 anos escravizados, quando a escravidão foi proibida no nosso país, esses povos ficaram desassistidos, né? Ficaram sem ter assistência. E isso, ao longo dos anos, gerou muito preconceito, gerou muita discriminação. Então, é muito importante estudarmos história para conhecermos esse passado, respeitarmos, reconhecermos e valorizarmos a cultura africana que tanto engrandece, que tanto identifica a nossa cultura. Não é? Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta, nós aqui, o professor de vocês, eu teremos o maior prazer em responder. Tá? Finalizamos a nossa aula. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.